Olá a todos, estamos aqui una vez más para seguir con el módulo 2, la segunda clase de español. Eu sou a professora Emily, del Campus Tabuleiro do Norte, e vamos a seguir com a competência 2, que é a competência equivalente à língua estrangeira. Então, vamos conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Na habilidade 6, que compreende utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas, hoje a gente vai ter mais um conteúdo gramatical, que são os artigos, além de expressões idiomáticas, que vão ajudar a gente na hora de responder as questões, caso elas apareçam. E também mais umas questõezinhas de interpretação de textos de provas anteriores, para a gente poder reforçar esse conhecimento, reforçar esse aprendizado da língua espanhola. Muito bem. Os artigos em espanhol, eles são bem parecidos com o português, mas vai ter uma pequena diferençazinha, tá certo? Qual é a definição básica desse artigo? É um determinante que vai acompanhar o substantivo. Então, a gente vai ter aqui um termo acessório, né? Ele vai dar um apoio ao substantivo. No espanhol, nós temos 3 tipos de artigos, diferente do português, que só temos 2. No português, nós temos definidos e indefinidos. No espanhol, definidos, indefinidos e neutro. Então, vamos já conhecer esse artigo neutro, que ele dá um pouquinho de confusão para a gente que é português, né, que fala português, e não sabe bem como usar esse artigo neutro. Então, ele acaba complicando um pouquinho a nossa vida. Coloquei aqui 2 exemplos para a gente ver de forma geral o que são esses artigos. Primeiro exemplo, la fiesta empieza a las 8. Então, eu tenho aqui 2 artigos. O la, que acompanha fiesta, e o las, que acompanha 8, que é um numeral. Então, por isso que ele ficou no plural. Segundo exemplo, necessito um livro de espanhol. Então, pode ser qualquer livro de qualquer pessoa, mas que seja de espanhol. Então, já seria um artigo indefinido, né, que não especifica bem o que eu quero, o que eu preciso. Então, vamos estudá-los agora com mais detalhes. Aqui eu fiz uma tabelinha para vocês com a temática completa, com todos os detalhes de todos os artigos que a gente tem no espanhol. Começando com os definidos, que é o primeiro grupo. A gente tem o el para o masculino singular, o la para feminino singular, o los para o masculino plural e o las para o feminino plural. Primeiro exemplo, el chico está enfermo, que seria o garoto está doente. Segundo exemplo, las mujeres son maravillosas. Então, as mulheres são maravilhosas. Passando para o segundo grupo, que são os indefinidos, pelo próprio nome, o próprio título, né, o próprio tipo de artigo já nos indica que ele não define bem o substantivo que ele está acompanhando. Então, deixa uma ideia mais geral, mais ampla. Quais são eles? Um masculino singular, una feminino singular, unos masculino plural e unas feminino plural. Exemplos: um dia vou viajar à França. Então, não especifiquei qual é o dia. Pode ser nesse ano, pode ser no próximo ano, pode ser daqui a 10 anos, mas é um dia. Outro exemplo: umas coisas de Maria se quedaram aqui. Então, umas coisas de Maria ficaram aqui. Eu não sei que coisas são essas. Pode ter sido qualquer objeto, um item pessoal, um item de escola, mas foram coisas que ela deixou. Como eu não sei especificar o que é, eu generalizei. Umas coisas, ok? Passando então para o artigo neutro, que é esse artigo que é diferente do português. Coloquei aqui 3 características do artigo neutro para a gente poder entender melhor do que se trata. Primeira característica, a gente não usa o artigo neutro diante de substantivo. Enquanto os outros artigos, definidos e indefinidos, eles acompanham o substantivo, no caso do artigo neutro, ele vai acompanhar adjetivos, advérbios ou preposições, dependendo da frase. E também é usado sempre no singular. Então, o artigo neutro ele só tem uma forma única, que é lo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lo bello de ese cuadro es el mensaje que quiere transmitir.
Então, eu não estou dizendo que o quadro é bonito. Esse lo não está acompanhando o quadro, ele está acompanhando um adjetivo que é o bello. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que a beleza, o importante, o bonito desse quadro é a mensagem que ele quer transmitir. Eu não estou falando que o quadro é bonito, eu estou falando que ele tem uma beleza especial, uma beleza específica, ok? Por isso que eu uso o artigo neutro. Outro exemplo, lo mejor de todo é ser feliz. Então, mejor não é substantivo, o lo não está acompanhando um substantivo, está acompanhando um advérbio de modo. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que o melhor de tudo é ser feliz, ok? Outro exemplo, não importa lo que passou, devemos seguir adelante. Então, eu tenho aqui mais um exemplo do lo acompanhando um que é uma conjunção. Então, ele não vai fazer acompanhamento aqui de substantivo, ele vai especificar uma situação. Não importa o que aconteceu, o que passou, devemos seguir adiante, ok? Passando agora para o conteúdo de expressões idiomáticas, elas já são bem mais interessantes de se estudar e a gente também vai ter equivalentes na língua portuguesa. Alguns a gente consegue identificar, outros não, mas a gente vai tentando fazer essa relação para ficar um pouco mais próximo da nossa realidade. O que são essas expressões idiomáticas? São palavras que, juntas, têm um significado diferente. Então, quando é uma expressão idiomática, eu não posso traduzi-la isoladamente, traduzindo palavra por palavra. Eu tenho que traduzi-la num contexto só, como se fosse um grupo de palavras que tem um significado diferente. Elas são utilizadas em contextos informais, é importante que se diga isso, porque se for um texto oficial, um pronunciamento, você dificilmente vai encontrar uma expressão idiomática. Então, nesses casos, você já pode ler cada palavra com seu significado, não vai precisar identificar a expressão. E também expressam características culturais da sociedade e podem mudar de significado de acordo com a região. Isso acontece na língua portuguesa também. Dependendo da região na qual a gente se encontra, aquele significado, aquele ditado popular, aquela expressão idiomática, pode ter um significado diferente. E isso também vai acontecer com a língua espanhola, certo? Então, a gente precisa ter aí um pouquinho de cuidado com relação aos significados. Mas vocês vão ver que tem uns que são bem parecidos com o português. Então, eu coloquei aqui os mais importantes, vamos dizer assim. Vamos começar pela seguinte expressão. Pan comido. O que quer dizer isso? Faz referência a algo muito fácil. He estudiado mucho. Este exame es pan comido. Então, ele quer dizer o quê? Que é muito fácil. A gente tem expressões que significam isso também no português. A gente às vezes usa mamão com açúcar. Então, esse tipo de expressão coloquial, informal, também indica que é muito fácil. Você comer um mamão com açúcar em cima, não tem coisa mais fácil do que isso, concordam? Então, essas expressões surgem, né, no dito popular, no dia a dia, no corriqueiro, e vão enriquecendo as nossas compreensões, né, as nossas relações sociais. Próxima expressão do espanhol é es del año de la pera. O que quer dizer? Faz referência a algo muito antigo. Vixe, isso aí é do ano da pera. Então, no português a gente usa muito também, é do tempo do ronca, né? Então, a gente vai ter aí algumas expressões nesse sentido. É mais velho que a minha avó, a gente usa também nesse sentido. O exemplo do espanhol é este sofá tiene 40 anos, es del año de la pera, ou seja, é muito antigo, né? Tem 40 anos já, ok? Próxima expressão idiomática diz meter la pata. O que seria esse meter la pata, né? Faz referência a cometer um erro, uma indiscrição. Olha o exemplo do espanhol para ver se vocês conseguem identificar. Le conté a minha hermana que tendría una fiesta. Meti la pata, porque era uma surpresa e não sabia. Então, o que foi que ele fez? Meteu os pés pelas mãos, como a gente diz no português, né? Atrapalhou tudo, era uma festa surpresa, ele contou justamente para quem? Para aniversariante, ou seja, colocou tudo a perder, né? A gente usa, às vezes, no português, né? Meter os pés pelas mãos, que vai mais ou menos no mesmo sentido, porque pata em espanhol é como se fosse a pata do animal, né? A gente usa pés por mãos e eles usam
meter a pata, né? No sentido de fazer uma bobeira, né? Bagunçar ali a situação. Seguindo, a gente vai ter também a expressão que diz assim, no dar un palo al agua. O que é que ele diz? Faz referência a uma pessoa que não faz nada, nem trabalha, nem estuda. Exemplo, Juan nunca ha dado um palo al agua e não busca nem sequer um trabalho. Então, a gente costuma dizer o quê? Não dá um prego numa barra de sabão, né? Ou seja, a pessoa não faz nada, passa o dia todo ali dentro de casa, só metendo prego na barra de sabão, que não dá trabalho nenhum, né? Venhamos e convenhamos. Então, é o mesmo sentido do espanhol. E se a gente pensar também, ó, palo é um pau, né? Na água, ou seja, você bater um pau na água, não vai acontecer nada, né? Ou seja, não dá trabalho nenhum. Enfim. Outra expressão que eles utilizam muito é sin pelos en la lengua, que quer dizer o quê? Faz referência a uma pessoa que fala de maneira direta e com a verdade. Maria es muy directa, habla sin pelos en la lengua, que seria mais ou menos como a gente fala que não tem papa na língua, né? Fulano não tem papa na língua, fala o que quer, o que vem na mente e assim por diante. Então é mais ou menos o mesmo sentido, né? Só que no espanhol a gente bota pelos e no português a gente bota papas, né, na língua. Seguindo, temos uma expressão também que já foi inclusive usada em provas anteriores do Enem. Eu coloquei até no PDF para vocês essa questão. Andar com pies de plomo. Vamos ver o que é que significa? Se usa como sinônimo de ir com cuidado, com cautela. Temos que ir à la reunião com pies de plomo, ou seja, pisando em ovos, né? Como a gente costuma dizer. Bem devagarzinho, com cuidado, porque pode acontecer alguma coisa que nos surpreenda. Meter gato por liebre também é muito comum essa expressão. E no português a gente usa da mesma forma, né? Só que a gente usa não meter, a gente usa comprar gato por liebre, que é quando a gente é enganado, né? A gente usa com o sentido sinônimo de enganar. Maria comprou muitas coisas por internet. Quando chegaram, percebeu que le meteram gato por liebre, ou seja, mandaram coisas para ela que não era o que ela tinha pedido. Outro que também a gente usa no mesmo sentido, com a mesma expressão, é ser la oveja negra, que se usa com sinônimo de uma pessoa que tem características, né, aspectos negativos. Minha hermana es la oveja negra de la família. A gente tem, inclusive, músicas, né, em português que falam das ovelhas negras, que é como se fosse aquela que se destaca negativamente, porque se todas as ovelhas são brancas, né, se tem todas aquele pelo branquinho, uma que seja negra vai se destacar das outras, né, do rebanho, vamos dizer assim. Então, é quando a pessoa tem características negativas. Outra expressão também que a gente utiliza bastante é a caballo regalado no se le ve el colmillo. Colmillo em espanhol são os caninos. Então, a gente usa praticamente a mesma expressão, mas a gente não especifica o dente, né? A gente só especifica que são dentes, porque a gente diz, a cavalo dado não se olham os dentes, que significa que você deve aceitar o que as pessoas estão lhe dando de bom gosto. Por exemplo, mi padre me regaló su bici vieja, pero a caballo regalado no se le ve el colmillo. Então, por mais que a bicicleta seja velha, mas eu ganhei de presente, então não vamos ver os detalhes, vamos agradecer o presente. Outra expressão que se utiliza bastante em espanhol é estar como uma cabra, que significa estar louco ou não ter muita sanidade, tipo, deu a doida naquela pessoa, né? Pedro está como uma cabra, a salida de sua casa sem pantalones, pantalones são calças, né? Então a pessoa saiu pelada no meio da rua. Outra expressão também que se utiliza bastante é importar um pimento. Pimento é no sentido de pimentão mesmo, tá? Legume. E significa que a pessoa não se importa com nada nem com ninguém. Por exemplo, a Carlos le importa um pimento que haya prueba hoje. Ou seja, não importa nada, ele não quer nem saber, tá nem aí, ok? Muito bem, passamos então agora para as questões. A primeira questão que eu trouxe para vocês é um texto que tem o título El Carpinteiro, e ele vai trazer uma expressão idiomática, tá? E a pergunta da questão vai ser sobre essa expressão idiomática, então vai dar bem encaixadinho no nosso conteúdo de hoje, ok? Ele diz assim,
Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de qué árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. Esse texto é do Eduardo Galeano, é um texto literário, né? Está disponível em El Cajón del Sastre, que é um blog, né? Então, como a gente viu na primeira aula, os textos literários já vão ter mais essas informações mais implícitas, metáforas, coisas que vão fazer a gente pensar um pouquinho mais, tá certo? Passamos à questão. No conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito de cinema que, letra A, desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. B, contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Letra C, revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. Letra D, reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Ou E, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Então, vamos analisar item por item, já que a expressão idiomática ela tem que ser analisada como um todo e não de leitura individualizada. Na letra A, ele diz assim, desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Se a gente voltar no texto, a gente não vê nenhuma informação sobre a atividade de lazer. A gente só vê que depois de muitos anos de trabalho, o Orlando comprou um vídeo, né, um equipamento de vídeo. Mas ele não fala se foi para lazer, se não foi para lazer. Então, a gente já deixa a letra A de fora. Na letra B, ele diz assim, contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Em nenhum momento o narrador contradiz nada, ele só relata os fatos. Quem ainda contradiz alguma coisa é o vizinho, quando ele aparece lá do meio para o fim da história. Mas o narrador, ele só relata os fatos. Ele diz que o Orlando é um profissional muito bom, que ele reconhece as madeiras pelo cheiro, que ele tem muita dedicação e tudo mais, ok? Até aqui, letra B incorreta. Na letra C, ele diz assim, revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. Também não vemos nenhum posicionamento aqui do narrador com a profissão dele, nem de caso, nem de descaso. Então, aqui esse item também está incorreto, porque a gente não vê essa informação sendo apresentada no texto. Quando a gente passa para a letra D, ele diz assim, reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Então, vamos ver essa parte mais especificamente no texto. Ele diz assim, não sabia que eras louco por cine, le disse el vecino. Então, é a opinião do vizinho. O vizinho fala, eu não sabia que você era louco por cinema, por filmes, né? Quando o Orlando responde, a gente já elimina a letra D, porque ele diz assim, Orlando explica que não, ou seja, ele não é louco por cine. A ele, ni le va, ni le viene, ou seja, tanto faz como tanto fez. Então, letra D já está de fora, porque a gente não vê aqui um reforço dessa impressão do vizinho, muito pelo contrário. Ele já começa o parágrafo seguinte dizendo que não tem nada a ver uma história com a outra. Então, a letra D também está fora. Indo para a letra E, não por ser a última, mas vamos entendê-la, ele diz assim, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Onde é que a gente confirma essa informação? Quando ele diz assim, pero, né, mas, gracias al video, puede detener las películas para estudiar los muebles. O que é que ele quer dizer com isso? Ele pode parar os filmes e analisar os móveis que estão nos cenários dos filmes
para poder se aperfeiçoar mais, para poder conhecer e estudar melhor os móveis. Então, a letra E é a correta, não por ser a última, mas porque traz a informação certinha de acordo com o texto. O Orlando aproveita o equipamento de vídeo para melhorar e aperfeiçoar a sua profissão, que é de carpinteiro, ok? Passando para o próximo texto, a gente vai ter o seguinte título: Los orígenes de la habitual expresión che. Vejam aqui que tem um pontinho de exclamação de cabeça para baixo, como eu falei nas aulas anteriores para vocês. A gente já tinha visto o ponto de interrogação, mas não tinha visto ainda o ponto de exclamação. Então, vamos ver agora o texto com mais detalles. ¿Hay algo más argentino que la expresión che? Muchos afirmarían que no, que de hecho che es sinónimo de argentino. Sin embargo, las continuas oleadas migratorias que recibió el país a finales del siglo XIX y comienzos del XX le dan un origen más complejo. A Valencia, ubicada en la costa mediterránea española, se le conoce como la tierra de los che. Es muy probable que la expresión viajara con los emigrantes que llegaron a la Argentina. Entre 1857 y 1935, casi 3 millones de españoles arribaron a Buenos Aires, comenta la filóloga e historiadora Inés Celaya. El che, no obstante, es un hijo con varios padres. Algunos filólogos italianos reclaman la paternidad y sitúan su nacimiento en Venecia, cuna del cocoliche, un dialecto que transmitió muchas palabras al lunfardo, la jerga que nació en los bares bonaerenses. De 1814 a 1970, llegaron a Argentina unos 6 millones de inmigrantes italianos, siendo la comunidad europea más grande del país. Otra vertiente del che es su posible origen en las comunidades indígenas del norte de Argentina. En guaraní, che significa yo y también se utiliza como el posesivo mi. En cualquier caso, el che es una palabra errante que ha cruzado culturas y océanos, ya no solo forma parte de la historia del Mediterrâneo, sino del cono sur de América, detalha Celaya. Então, esse texto está disponível no jornal La Nación. Como eu falei para vocês, um jornal tem aquelas informações mais precisas, mais diretas, baseadas em estudos. Tanto que esse texto, né, foi feito a partir da pesquisa da Inês Celaya, que é uma filóloga e historiadora. Então, a gente vê aqui informações mais direcionadas a fatos históricos, ok? Então, resumindo o texto, a gente vê que ele vai questionar e problematizar a origem da expressão che, que todos conhecem, né, na língua espanhola como sendo originária de Argentina. Os argentinos utilizam muito essa expressão che, mas a Inês vai questionar e problematizar a origem dessa expressão, dizendo que ela é falada sim em outros lugares, como Espanha e Itália. Espanha na região de Valência e Itália na região de Veneza. Então, é mais ou menos isso que ela vai falar nesse texto. Percebam que em nenhum momento eu me detive na tradução toda completinha do texto. Apenas estou trazendo informações que eu consegui interpretar a partir da leitura, ok? Vamos à questão. Ele diz assim: o texto trata da origem da expressão che. No caso do espanhol da Argentina, essa expressão reflete a opção A, quantidade de imigrantes usuários do vocábulo, B, perspectiva da filóloga para o uso dessa palavra, C, identificação dos argentinos com a palavra che, ou D, diversidade na formação dessa variedade do castelhano, e letra E, imposição da língua espanhola sobre as línguas indígenas. Baseado no que eu falei para vocês sobre o texto, a gente consegue eliminar alguns itens. Por exemplo, a quantidade de imigrantes usuários do vocábulo,
a gente já pode eliminar. Por quê? No caso, a pergunta é, no caso do espanhol da Argentina, essa expressão reflete o quê? Então, não reflete a quantidade de imigrantes, não tem nada a ver com isso, certo? Então, a gente já tira a letra A. Na letra B, ele diz assim, reflete a perspectiva da filóloga para o uso dessa palavra. Também não, certo? O uso do che pelos argentinos não tem nada a ver com a pesquisa da Inês. Ela apenas fez uma pesquisa sobre a origem dessa expressão. Então, a letra B também está de fora. Letra C. Se reflete a identificação dos argentinos com a palavra che. Também não é bem isso, certo? Eles falam bastante, mas não é que eles se identifiquem com isso. Eles apenas utilizam bastante essa expressão. Letra D. Reflete a diversidade na formação dessa variedade do castelhano. Aqui sim, por quê? Qual é a diversidade apresentada? Que ela é falada, essa expressão ela foi utilizada na Veneza, em Veneza, na Itália, foi utilizada também em Valência, na Espanha. E esses imigrantes, quando saíram dos seus países e foram para a Argentina, levaram essa expressão. Quando chegou lá, se misturou com o espanhol que já era falado na Argentina e possibilitou essa diversidade de formação. Estudando, né, fazendo referência à letra E, ele diz assim, imposição da língua espanhola sobre as línguas indígenas. Atenção, houve essa imposição no processo, né, de colonização, mas não é o caso da expressão che, certo? Essa expressão ela veio com os imigrantes, não veio na época da colonização. E essa informação está trazida também no texto. Lembram que eu falei para não fazer inferências nas questões? Esse é um caso. Então, a gente não vai pegar aqui pelo que a gente sabe do processo de colonização. A gente vai pegar pela informação do texto, que já trata um pouquinho mais adiante na época da migração e não da colonização. Ok? Finalizamos, então, mais um módulo. Espero vocês no próximo módulo.